Neemias capítulo 2, versículo 9. A seguir, os segredos de Neemias, que diz assim a palavra do Senhor. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sanbalaque, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e o viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edificamos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sanbalaque, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fizeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Meus queridos irmãos, aqui nós temos essa palavra, aqui nós temos essa passagem sobre a edificação, a reedificação de Jerusalém, né? E quando falamos sobre esse assunto, aqui nós vemos alguns detalhes. Não vai dar para falar de todo o detalhe, não vai dar para falar de tudo, mas algumas coisas a gente pode compartilhar aqui na nossa tão pequena e simples ministração, na qual Deus nos deu esse privilégio de hoje estarmos aqui, né, ministrando neste dia. Queridos, quando falamos de Neemias e a reedificação, né, aqui nós vemos a tarefa, como vimos aqui, era reconstrução, era reconstruir os muros de Jerusalém.
Aqui a tarefa não era outra coisa, tá? Era reconstrução. E para que a vida ali voltasse ao normal, né? A vida daquela cidade pudesse ser reestabelecida. Então, até que os muros estivessem de pé, nada poderia ser feito. E mesmo que fosse feito, estaria sendo feito de uma forma insegura. Não adiantava ter templo, não adiantava ter culto, não adiantava ter ali mantimento, não adiantava ter nada se as portas, os muros, entendeu? Os limites não tivessem sido restaurados. Então, como eles estavam ali com as portas no chão, os muros, né? Algumas partes do muro, né? Estavam ali no chão. Jerusalém não tinha defesa. Jerusalém não tinha ali proteção contra os ataques e contra os invasores, tá? Então Jerusalém ali não era um local para se fazer um lar. Por mais que o local seria um local sagrado, abençoado, mas ali seria um local inseguro. Por quê? Porque as portas, porque ali os muros estavam comprometidos. Então, por isso, muitos dos cidadãos ali de Jerusalém haviam se mudado de lá. Capítulo 7, versículo 4, nós vemos que muitas pessoas saíram de Jerusalém. Por que saíram de Jerusalém, pastor? Por causa da insegurança. A adoração no templo, nós vemos que não pudera ser mantida. Por quê? Não tinha portas, não tinha limites. E aonde não tem limite, não há uma verdadeira adoração. Aonde não tem proteção, não há uma adoração que venha a ser feita de uma forma usa e exclusiva ao Senhor, tá? A adoração do templo, ela não pudera ser mantida. E o moral afundara o nível ali mais baixo, né? Então observe que generalizando Jerusalém, nós vemos era um retrato das igrejas cristãs no mundo ocidental daquela época, tá? Um retrato, estou falando. E aqui nós vemos a fraqueza, aqui nós vemos a desilusão, aqui nós encontramos a larguidez dos adeptos e também a história em toda a parte. Se nós formos olharmos na África, na Ásia, na América Latina, o evangelho ele avança, as igrejas crescem, mas no mundo protestante da Grã-Bretanha, Europa, América do Norte, Austrália, como foi falado aqui no começo da live, né? Nós vemos a secularização, né, da vida e da comunidade e as excitações dos teólogos, dos líderes, né, dos clérigos, eles têm baixado, né, e têm deixado a maioria das congregações em um estado lastimável. Aqui na Austrália é 3% do evangelho só. Aqui na Austrália nós encontramos de montão igrejas fechadas, igrejas vazias, igrejas à vendas. O que está acontecendo, pastor? Essas igrejas já estiveram cheias um dia. Mas por quê que hoje estão vazias? Nós vemos o abandono da crença, né?
graciosamente, nós vemos salva ali os pecadores através da expiação e do novo nascimento. E ainda comum no século hoje, tá? Como foi no século passado, e sempre que a fidelidade, sempre que a fé, né, bíblica cessa, nós vemos que a vitalidade espiritual é rapidamente drenada. Então, em toda parte da igreja ocidental, tem murchado e escolhido ali diminuir, sair, migrar, tá? Por causa do quê? Por causa que as igrejas não têm restaurado, né, os limites, não têm restaurado as portas. Então a igreja, ela aparece como uma cidade arruinada, se nós formos prestar bem atenção. Quando nós olhamos ali as cidades, né, como Sarajevo, né, e Beirute, depois do combate, né, Jerusalém também estava encontrada ali arruinada, né? Então Neemias ele olha para esta cidade e vê ali, né, em uma tremenda empreitada de reconstrução, ali estava aguardando o quê, pastor? Aguardando por alguém que ainda se importe com o bem-estar, né? Alguém ainda se importa. Pastor, eu quero estar quando a igreja está muito bem administrada, quando a igreja está muito bem cheia, quando o trabalho está muito bem organizado, fluindo com ali todos os seus departamentos, tudo organizado. Agora eu pergunto aqui nesta live, eu pergunto, alguém que está aguardando para reconstruir? Alguém ainda? Entendeu? Então nesse empreendimento nós vemos a reconstrução da fé bíblica. Ela será a tarefa básica e primordial. Neemias não se levantou para ser um popstar. Neemias não se levantou para ser uma estrela. Neemias não se levantou para ser melhor do que alguém. Neemias ali, ele se levanta para fazer uma missão, para restaurar. Então qual é a vocação de Neemias? A vocação de Neemias era assumir o comando na reconstrução. Reconstrução literal de Jerusalém. Entendeu? Não é uma reconstrução que você fala, mas você não vive. Não é uma reconstrução que você diz, mas você não faz. O que Neemias tinha em vocação era ali se levantar para reconstruir literalmente. Entendeu? E aqui no seu livro, agora, nós vemos o relato da sua chamada, né? Nós lemos aqui essa leitura, né, empolgante, porque Neemias aqui é o próprio narrador dessa primeira classe. Se nós olharmos acima disso, né, nós vemos que o livro é parte das Sagradas Escrituras. Então, se esse livro é parte das Sagradas Escrituras, nós vemos que essas escrituras aqui, elas são inspiradas por Deus. E inspiração significa o quê, pastor? Dada por Deus. E dada por Deus significa que devemos ler, que devemos ouvir, né? Que devemos meditar e praticar o livro ou as palavras desse livro como palavra de Deus.
e é o próprio Deus aqui ensinando, é o próprio Deus aqui, né, através desse livro, contando a história, testemunhando de si por intermédio da narrativa de Neemias. Então aqui, Deus, ele é o principal autor de toda a Escritura. Deus, se nós formos olharmos, ele é aqui o principal autor das narrativas históricas. E aqui não são menos que as dos sermões proféticos. Essas narrativas aqui não são menos do que as cartas apostólicas ou das reflexões lá de Eclesiastes, né? Diante do trono, ou das poesias de louvor e petições ali de Davi, né? Lá nos Salmos. Então, nós vemos aqui, deixa eu só desligar o microfone aqui, que está dando barulho. Então, nós vemos aqui que os livros aqui de Neemias, e juntamente com o livro de Esdra, sendo aqui o último, uma introdução ao primeiro, então um completa o outro. Se vocês forem olhar aí o livro de Esdra e o livro de Neemias, como nós já observamos, ele cobre o período que vai desde o retorno do exílio, né, ao restabelecimento de Jerusalém, como um assunto contínuo. Aqui nós vemos que é nessa narrativa de Neemias, especialmente, que encontraremos aqui muita coisa, tá, relacionada à tarefa de reerguer. Hoje, a igreja de Deus também, tá? Então, o que Deus, aqui, o Deus que inspirou a escrita das memórias, né, e do diário aqui de Neemias, ele planejou que fosse assim. Então, portanto, nós vamos aqui compartilhar um pouquinho, né, aprender um pouquinho com Neemias, onde aqui estamos nesta passagem. Então, em seu papel, Neemias, ele papel de pioneiro, né? Pioneiro da reconstrução de Jerusalém. Neemias aqui ele ilustra muitas das realidades da liderança espiritual da igreja cristã nos dias de hoje, tá? Vemos nele ali o zelo de Deus, o zelo por Deus e o amor também ao povo, né? Mas também vemos a prontidão em desafiar seus desafiadores, tá? Resistir à oposição pessoal que todo líder tem, né? Todo líder precisa. Então nós vamos enxergar aqui ainda, né, a verdadeira essência da liderança em coisas como habitação, né? E ali habitação e para ali também a função para o trabalho, né? Ali também nós vamos ver nessa palavra também a real solidão da liderança. E muitas das vezes a solidão tem levado muitas pessoas a desistir da missão, do seu chamado, da sua vocação, né? Nós podemos encontrar aqui também nessa passagem quando o líder ele conserva firmemente a visão da meta. Então qual que era a meta? O Neemias não saiu, né? Não saiu lá do palácio, lá onde ele estava, para simplesmente fazer um passeio turístico, para simplesmente fazer algo para ter no seu currículo. Não! O Neemias tinha uma missão, ele tinha uma meta.
e apesar dos seus seguidores ali já haverem perdido, muitas das vezes, a sua motivação, né? Nós vemos que Neemias ainda no seu coração ardia o zelo por Deus, né? Que o líder, que o obreiro, que os pastores, né? Deve sempre mostrar como um modelo aos seus liderados. Eles devem manter o seu coração ardente pela meta, ardente pelo chamado, ardente pela vocação. Mas eu digo, nem sempre teremos aí, né, as coisas caminhando da forma que a gente sonharia que fosse caminhar. Então, todos os grandes líderes do povo de Deus, na Bíblia, todos. Pense, por exemplo, Moisés, Davi, Paulo. Então, se você colocar aí, fazer um garimpo na palavra de Deus, você vai ver, eles apresentam essas qualidades em algum grau, tá? Apresentam essas etapas e algumas fases do seu chamado ou do seu ministério. O próprio Jesus, como líder de 12 e como líder de um grupo maior depois, que embora menos íntimos, eram também discípulos, mostrou todas elas aqui em um grau deveras elevado, né? Então nós vemos aqui que Neemias, tá? Nós vemos em Neemias, como noutros, um último requisito à liderança pode ser vista aqui. A disposição para trabalhar arduamente sob pressão. A disposição para trabalhar arduamente sob pressão. E ao mesmo tempo também motivar outros a fazer o mesmo. Queridos, quando estamos sob pressão, quando estamos sob ataque, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo desmotivados, quando estamos sendo desvalorizados, conseguimos motivar alguém? Será que alguém pode olhar para nós e dizer, rapaz, mas ele ainda não desistiu? Então é aqui que nós vamos aprender alguns segredos. Eu vou compartilhar alguma coisa através de Neemias, tá? Não espere nada do pastor Davi, não. Aqui é migalha debaixo da mesa, meu irmão. Mas Neemias, através da vida de Neemias, através da missão de Neemias, nós temos aqui muita coisa a aprender. Primeiro, temos o trabalho. Quando nós olhamos no capítulo 2, versículo 16, olha o que a Bíblia diz ali. Neemias capítulo 2, versículo 16. Ali diz bem assim, ó. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Presta atenção. Primeiro segredo aqui de Neemias foi o trabalho. Tá? Quando olhamos substantivo, trabalho ou obra, palavra obreiro, vem de obra, trabalho, tá? Esses últimos dias aí, a palavra obreiro, ela está sendo desfocalizada. É que nem a palavra servo, né? Ela está sendo desfocalizada, né? Só está sendo a palavra, a função não. Mas aqui a palavra trabalho ou obra, ela aparece algumas vezes repetidas com o rufar dos tambores. E na história da reconstrução dos muros, nós vemos
Neemias narrando aqui algumas vezes. Se nós prestar bem atenção, aqui no versículo 16, nós encontramos ali a palavra obra ou trabalho, né? Até então, aos judeus, nem aos mais que faziam a obra. Se nós olharmos o versículo 18, também vamos encontrar essa palavra, tá? E esforçaram as suas mãos para esta boa obra ou trabalho, tá? Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 5, ali nós vamos ver de novo. Porém, aqui, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço, tá? Ao serviço de seu Senhor. Se nós olharmos capítulo 4, versículo 11, ali a Bíblia fala também, Neemias fala, né? Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra, ou cada um ao seu trabalho, né? Capítulo 4, versículo 11, e depois capítulo 4, versículo 15, né? Ali diz, nossos inimigos reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então temos aqui Neemias falando em vários versículos sobre esta palavra trabalho, esta palavra obra, tá? Todas elas são referências ao labor específico de erigir os muros de Jerusalém. E nós aqui poderíamos, né, se desejássemos, deixar o assunto, né, já por aqui. Porque só desses versículos que nós mencionamos aqui, nós já estaríamos satisfeitos. Mas é instrutivo sondar um pouco mais aqui esta passagem, tá? Este assunto aqui o que é a obra, pastor Davi? A obra, como aparece no texto, é como a Bíblia aqui nos apresenta. Então, o que é a obra? O que a Bíblia aqui, como a Bíblia a considera? Outra pergunta que eu posso fazer aqui também é: que verdades gerais sobre o trabalho repousam nesses textos em particular? E o que nós podemos aprender? E o que podemos aprender dessa narrativa sobre o trabalho como parte de nossa vida, né? Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, que nós deixamos claro que quando a Bíblia fala de trabalho, tem em vista muito mais do que aquilo que fazemos por intermédio, né, do nosso dinheiro ou do nosso ganho, né, e que chamamos de nossa ocupação ou emprego. Na Bíblia, a palavra trabalho ou a palavra obra, ela significa qualquer aplicação de esforço que vise produzir um novo estado de coisas, tá? Tais esforços aqui, eles envolvem nossa criatividade, que é parte, né, da imagem de Deus em nós, e que precisa ser exercitada e expressa em ação se a nossa natureza é ser devidamente útil. Então, não tem como fazer a obra se nós formos inútil, tá? Não tem como fazer a obra se nós não estivermos entregues completamente. Por exemplo, o cuidar da casa, o varer o quintal, obedecer a ordens, né? O cuidar do físico, né? Então, nós temos aqui
o de responder, né, e-mails, o de responder. Então, aqui nós temos vários esforços centrados e intencionais, né, que contam como trabalho, embora nenhum deles envolva necessidade, né, ou necessariamente um emprego contratual, mas você faz um trabalho em sua casa, né, em todo lugar você faz um trabalho, tá? E o mesmo não se pode dizer do controlar, né, embaixo ali do chuveiro para expressar a nossa euforia, né, ao sentir a água quente caindo sobre nós. Não importa quanta energia dependemos ali, né, nisso, o quanto ali barulho façamos, há um trabalho sendo exercido ali, tá? Isso é trabalho, porque tem um propósito, né? Trabalho no sentido bíblico, o que quer dizer, pastor? É sempre meta orientada. É uma ação com um fim em vista. Então, quando nós dissemos, estamos fazendo um grande trabalho, não posso parar, esse trabalho ali, ele tem uma meta orientada. Você está fazendo, mas você está fazendo sob orientação. Você está fazendo e você está fazendo para concluir. Você está fazendo e está fazendo e deve fazer com excelência. Caso contrário, esse trabalho será em vão. Então aqui, nós podemos ver um segundo ponto, que é sobre esta reconstrução e sobre o trabalho, né? Aqui esclarece que a Bíblia considera a vida como um ritmo harmônico de trabalho e também de descanso. Então, peraí, nós temos aí, geralmente, labor de lida, repouso à noite, serviço em 6 dias, descanso no 7º, até a própria palavra fala isso, né? E não distingue entre trabalho espiritual e secular como se pertencesse a compartilhamentos, né? Ou ali separados. Não, ao contrário. A Bíblia ensina que devemos planejar e viver nossas vidas como uma unidade na qual nada é secular e tudo é, no sentido real, sagrado, porque tudo ali é feito para a glória de Deus. Então nada pode ser feito sem um planejamento. Nada pode ser feito sem uma administração. E isso é para mostrar aqui a apreciação pelo que ele tem feito. Deus, entendeu? Agradá-lo pela obediência ali, uma obediência amorosa aos seus mandamentos. Pastor, se nós temos um trabalho e esse trabalho, ele é direcionado e ele também é orientado, né? Então nós temos que fazer com obediência e com amor, promover o seu louvor, né? E honra entre as criaturas, começando com a homenagem e a adoração, diretermos, né? Ou ali a missão de Deus para as nossas vidas. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ali a palavra ela é bem clara quando Paulo fala aos irmãos de Coríntio. Quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a missão. Nada deve ser visto como menos que sagrado. Nada. Tudo que você fazer, tudo que você faz, o trabalho deve ser uma realidade unificadora
de todas as coisas em nossa vida, tá? Outra coisa, aclarar é que Deus aqui, outra coisa a declarar, né? É que Deus aqui nos fez a todos para o trabalho. Entendeu? Quando Deus fala lá para Adão, do suor do teu rosto tu comerás. Isso quer dizer, nada você vai conseguir se não for através do trabalho, do esforço. A natureza humana, meus queridos, ela só encontra realização e satisfação quando, nesse amplo sentido da palavra, damos trabalho a fazer. Temos algo a fazer. Isso aparece desde a história da criação. Quando Deus ali tomou Adão e pôs no jardim do Éden, né? Para quê? Para ficar de boa? Não. Era para lavrar e o guardar. Se vocês podem conferir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O trabalho, quando falamos, ele dava-lhe grande prazer. Mas também ele não dava nenhuma dor antes do pecado. O trabalho era prazeroso, tá? O que Adão fazia ali não lhe gerava fadiga. O que Adão fazia ali não lhe gerava dor. O que Adão fazia não lhe deixava preocupado. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter o... Não. O trabalho ali era por uma questão de prazer. Os cardos, os espinhos que atrapalham o cultivo, nos nossos dias, o suor e as lágrimas pelos campos estéreos e as colheitas escassas vieram com a maldição que sucedeu à queda. Então eu imagino Adão no trabalho do campo, olhando para o campo, talvez plantando, mas ali Deus já tinha plantado. Mas vamos fazer aqui uma analogia, né? Talvez olhava, plantava, né? Ou olhava para o campo, as árvores estavam sempre cheias de fruto. O campo estava sempre verde, né? Ali o rio estava sempre com água limpa, potável e corrente. É bem diferente dos nossos dias, que hoje você trabalha, e muitas das vezes não vê a cor do teu pagamento. Hoje você planta, e você olha para o campo ainda está seco, o campo ainda está escasso. Então o trabalho, ele requereria, né, constante reflexão. O trabalho, ele requer constante esforço. Como bem, aqui nós sabemos, qualquer jardineiro, quem nunca fez o jardim de algum lugar da casa, ou da igreja, ou da escola, né? Ou trabalhando no trabalho, então seria uma alegre parceria com Deus, o tempo todo organizando a vida natural, ajustando o crescimento espontâneo que Deus concede às plantas. Então Adão teria se achado ali o cumpridor, ali um subcriador, né, humano ali para ter ali aquele jardim à sua responsabilidade. Um subcriador abaixo de Deus, né? Os jardineiros ainda têm momentos de grande satisfação com o que cresce sob suas mãos, né? E não, se não fosse a queda, o trabalho de todo mundo, em toda parte, seria igualmente gratificante. Mas quantas vezes nós temos irmãos aqui que trabalham com jardinagem, quantas vezes o jardineiro vai lá, planta, faz a decoração, linda, molha ali, deixa tudo lindo. Mas daqui uma semana ele volta
e muitas das plantas que ele plantou não teve aceitação, morreram, secaram. Ele vai ter que repor, ele vai ter que refazer. Mas por quê, pastor? Por causa da queda do pecado. O Adão não tinha esse problema lá no jardim. Entendeu? Eu creio que as folhas não amarelavam. Eu creio que os frutos não bichavam. Eu creio que tudo que Adão colocava a mão ali, ele tinha prazer. Mas depois da queda, houve ali uma destruição. Houve ali um estrago tremendo de lá para cá. Então Deus, ao que parece, estabeleceu que o trabalho fosse o nosso destino aqui e no porvir. Porvir, sim. Porvir, sim. Cidade celestial. Porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 até o 5, nós vemos que ali o João fala, né? Os seus servos o servirão e reinarão para todo sempre. Então, pastor, nós vamos ir para o céu, vamos ser arrebatados e vamos ficar lá de boa, sombra e água fresca? Não, lá também teremos algo a fazer. Amém? Lá também teremos algo a fazer. Lá também serviremos. Lá também adoraremos. Então tudo isso significa trabalho ativo. E quais foram ali as razões para planejar, né, a nossa vida desse modo? Penso que achamos a resposta aqui, né, e notamos também o que acontece quando trabalhamos. Primeiro, descobrimos e então o nosso potencial como artífices e aprendendo a fazer coisas e desenvolvendo habilidades fascinantes. Quantas coisas, meus queridos irmãos, aprendemos fazendo. Quantas coisas aprendemos no campo. Muitas das vezes no campo não achamos água, temos que cavar. Muitas vezes não achamos comida, temos que procurar, caçar. Aprendemos no campo. Muitas das vezes aprendemos a nadar quando a água está batendo, né, no nariz. Até ali nunca se preocupamos. Sempre talvez dependemos e confiamos de alguém. Alguém vai estar nos ajudando. Mas chega uma hora que Deus permite que nós arregaçamos as mangas e somos obrigados a fazer algo. Também descobrimos o potencial do mundo de Deus como uma matéria bruta para usarmos, para manejarmos e darmos-lhes forma, o que também é fascinante. Você ganha uma alma. Essa alma vem como uma pedra bruta. E ali você começa a discipular, ali você começa a cuidar, ali você começa a ensinar. Vivemos uma época hoje em que muitas pessoas, eles falam de algo que nunca viveram. Entendeu? Eles pregam algo que nunca tiveram como experiência. É muito fácil você falar, Deus, obrigado por essa mesa farta, cheia de comida, comida gostosa, é só pegar e comer. Mas o mais difícil é você começar desde o processo. É você ir lá no armário, pegar o ingrediente, é fazer a comida da forma certa, é cuidar para não misturar ingredientes errados, é você preparar e depois você servir. Então você sabe que você faz parte da obra, você trabalhou, você suou, você chorou, você lutou. Então só você sabe o que é obra, o que é trabalho. Tá? A ordem de Deus para Adão e Eva era para encher e subjugar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E é chamado de
o mandato cultural, porque cada tentativa de cumpri-la produz cultura. Isso é, o padrão de vida de uma comunidade, como são ali todas as culturas, né? Trabalhos, trabalhar com propósito. Cada cultura trabalha de uma forma, mas trabalham, entendeu? Cada família tem uma forma, mas estão ali trabalhando, né? O trabalho como um meio de vida que aproveitamos, abraçamos e seguimos para quê, pastor? Para a glória de Deus. Gera em nós um espírito de louvor a Ele, tá? Tanto que o trabalho extrai de nós a criatividade. O trabalho extrai de nós o zelo, o valor e o amor. Além disso, também podemos dizer que o trabalho traz a alegria da experiência de fazer. A alegria e a experiência de fazer. A alegria e a experiência de manejar. A alegria e a experiência de fomentar sabedoria e maturidade no modo de como lidar com as coisas, incluindo o nosso relacionamento com os demais irmãos, no que também devemos ser criativos. Então, alegria e experiência, o trabalho traz, não prover um crescimento da afeição, né? Da bondade para com os outros, à medida que exercitamos nossas habilidades, para quê, pastor? Para servi-lo e não para ser servido. Então, trabalho, obra, servir. Quando o Neemias se levantou para reconstruir, ele sabia que ele estava se levantando para trabalhar. Entendeu? Se não aqui houvéssemos sido feito por Deus, como nós somos, nem houvesse ele requerido de nós que trabalhássemos, nós não experimentaríamos, né, a satisfação dessas coisas, né? Que essas coisas engendram em nossas vidas. Nós não experimentaríamos, nós não saberíamos como é quebrar um ovo para fritar ovos. Nós não saberíamos como é pegar uma enxada e capinar para arrancar a toiça. Nós não saberíamos o que é ter uma casa de pé, porque precisaria ali carregar areia, carregar tijolo. Nós não saberíamos o que seria a experiência de ser um pai, ou de uma mulher ser uma mãe. Não teríamos essa experiência. Então, e se feitos de maneira que somos, nós tornássemos preguiçosos, dados ao ócio, dados à diversão, sentenciar-nos-íamos a uma profunda insatisfação com a vida. Por quê? Não teríamos experiência de nada. Nos levaríamos ao tédio. Nenhuma forma de trabalho pode garantir que a virtude, o amor, a alegria seja nosso. Não. Nenhuma forma de trabalho pode nos garantir, nós podemos esperar que eles nos alcance. Não. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Isso quer dizer o quê? Só haverá sinais se houver trabalho. Só haverá milagre se houver trabalho. Só haverá conversão se houver quem pregue trabalho. Só haverá cura se alguém orar. Só haverá salvação se alguém evangelizar. Só haverá obreiros formados se alguém se dedicar a ensinar. Só haverá igreja santa se alguém se dedicar a ensinar doutrina. Trabalho. Neemias, Moisés, Davi, Paulo e também Jesus assinalaram
um caminho, né? Diferente. Um caminho de esforço, um caminho de propósito. E assim como todo o Novo Testamento, com a sua insistência de que o cristão deve constantemente praticar. O que, pastor? Trabalho. Bons trabalhos, que na Bíblia fala boas obras. Você pode ver lá, Mateus capítulo 5, versículo 16, 1 Timóteo 6 e 18. Então, nós estamos aqui falando de trabalho num senso muito mais vasto e básico que o emprego, do que o emprego remunerado, né? Mas seria errado nós aqui não mencionar de passagem que um grande mal social do Ocidente moderno ali é a contínua falta de emprego assalariado. Cerca de 10% ali da força de trabalho daquele local, daquela região, né? Não tem empregos assalariados. Noutras palavras, o vigente desemprego de milhões de pessoas. A impossibilidade de encontrar trabalho remunerado é desmoralizadora e deprimente. Temos aí países, inclusive o nosso Brasil, temos locais ali que não se encontra. Entendeu? Não tem trabalho. E aí, da falta de trabalho vem o empobrecimento, tá? O empobrecimento das pessoas, no ponto de vista financeiro. Mas vamos trazer para o ponto de vista espiritual. O obreiro que não trabalha, ele é o obreiro que está enfraquecendo. Ele está empobrecendo. Ele vai morrer de fome espiritualmente. Ele vai parar no tempo. Pastor, mas eu tenho um título, eu tenho um nome, não adianta de nada. Você precisa ter uma vida de trabalho. Os desempregados, eles carecem de toda simpatia, carecem de toda ajuda que os cristãos possam dar, tanto para preservação do respeito próprio, como o uso de sua criatividade natural. Quantas vezes a igreja ela tem acolhido andarilhos, ela tem acolhido pessoas desempregadas com cesta básica, ela tem ajudado, por causa do quê, pastor? Essas pessoas estão nessa miséria por falta de trabalho. Agora, espiritualmente falando, quantos obreiros precisam ser acolhidos também com o quê, pastor? Com algo, alimentação, palavra de Deus, trabalho, se colocar à disposição para fazer algo na obra do Senhor, ser útil. Quando olhamos para Neemias capítulo 2, versículo 8, aqui nós vemos a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela é classificada como boa obra ou bom trabalho, mas nem todos queriam ir. O que faz um trabalho? Um tipo específico de trabalho, ou uma atividade em prática ali e particular, ser bom ou ser boa aos olhos de Deus. O que é que faz isso? O que é que faz um trabalho ser bom aos olhos de Deus? A resposta aqui é duas coisas. Primeiro, o caráter, o seu caráter intrínseco. E segundo, a motivação. Precisamos ver o nosso caráter e precisamos ver qual é a nossa motivação. Por que estamos fazendo? Qual é o objetivo? Qual é o real? Qual é a real motivação lá no nosso coração de estarmos fazendo algo? No sentido espiritual, algo para Deus. Porque tem pessoas que estão envolvidas até o pescoço. Tem trabalho até o pescoço. Mas qual é a motivação?
Qual é a motivação, pastor? Então, antes de nós tirarmos Neemias do palácio, nós precisamos entrar dentro do coração de Neemias através da palavra de Deus e saber qual foi a motivação que o fez sair de lá para reconstruir os muros. A ação em si, ela deve ser biblicamente correta. Tem pessoas hoje que pregam, qual é a motivação? Tem pessoas hoje que pastoreiam, qual é a motivação? Tem pessoas hoje que lideram, qual é a motivação? Tem pessoas hoje que contribuem, qual é a motivação? Se lembra de Barnabé, lá no início da igreja primitiva? Ele vendeu ali uma propriedade e entregou, beleza? Mas daqui a pouco se levantou Ananias e Safira, fazendo a mesma coisa, mas eu pergunto, qual foi a motivação, pastor? Qual foi a motivação? Pergunto para os pastores, os irmãos aqui, por que Barnabé continuou vivo fazendo a obra do Senhor e Ananias e Safira saíram sendo carregados, como mortos, ali, de dentro da casa do Senhor? Qual é a motivação? Então, o motivo da pessoa que o realiza deve ser correto. Qual é o motivo que estamos fazendo? Qual seria o motivo que estamos cantando, pastor? Qual seria o motivo que estamos fazendo a obra, viajando, pastor? Qual é o motivo? Ele é correto? O amor a Deus e aos homens? O propósito de promover a glória de Deus? Ou é o propósito de nos promover? Propósito de nos engrandecer? Então o modo de Neemias aqui acatar a tarefa da reconstrução é um manual de exemplos para nós. O trabalho clamava por ser feito. E a meta de Neemias era o quê? Meu Deus, isso aqui é forte. Era glorificar a Deus e servir ao povo fazendo-o acontecer. O trabalho de Neemias, quando ele colocou ali no seu coração de sair, era ir reedificar para a glória de Deus e para o bem-estar do seu povo, da sua família. Ao contrário de muitos que a gente vê nos dias de hoje, por que você decidiu sair, fazer? Para engrandecer o meu nome, né? Glórias a mim, como a pastora aqui fala, né? Glórias a mim, né? Para engrandecer meu nome, mas não é para servir os irmãos, não, é para ser servido pelos irmãos. Então o propósito é errado. O propósito é contaminado. E toda a tarefa, meus queridos, toda a tarefa que nós abraçamos, devemos conscientemente dar o melhor, pastor, de nós. Por quê? Só assim podemos glorificar a Deus. Aí eu pergunto, eu e você, aqui nesta sala, deveria ter 500 pessoas nessa sala, né? Mas eu pergunto, eu e você, damos o melhor que podemos para Deus? Eu e você, damos o melhor para fazer para Deus? Aqui nós vemos que o escritor ele fala que talvez você esteja apenas enfadado. Sabe o que é enfadado, né? O seu enfado pode ter surgido da incredulidade ou de algo semelhante a ela. Falta de visão. Você não tem um alvo claramente definido. Você saiu fazer, mas não sabe nem para onde está indo. Não sabe nem o que você vai fazer. Não sabe nem como será o final. Queridos,
Nós não somos andarilhos, nós somos peregrinos. E peregrino não anda sem alvo, andarilho sim. Peregrino sabe aonde vai chegar, o andarilho não. Então nós sabemos o porquê nós saímos, sabemos o porquê nós se entregamos para fazer algo para o Senhor. Sabemos qual é o objetivo, qual é a meta, qual é a intenção. Você está vagueando? Ore sobre o seu trabalho. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe dê uma meta definida, pastor, para os próximos meses. O que é que eu devo alcançar? Aonde eu quero chegar? E então caminhe para essa meta. Mas eu pergunto, essa meta tem Deus como prioridade? Né? Ou quem sabe você gosta do trabalho a que foi chamado a dizer, mas não se sente apto para ele. Aí eu pergunto, você poderia manejar aí, né? Em outra coisa, pastor, eu tenho o ministério da pregação, mas eu não gosto, eu gostaria de cantar. Eu tenho o ministério da evangelização, mas é que eu gostaria de tocar. Você poderia manejar em outras coisas, mas esse seu trabalho é desinteressante demais. Primeira coisa principal, queridos, ore antes de qualquer atitude. É seguramente a ordem certa das coisas. A Bíblia diz, em todo o tempo, todos eles nos procuravam atemorizar. Agora, pois, Deus, esforça as minhas mãos. Querido, é a primeira coisa que enfraquece quando se levanta a perseguição. É a primeira coisa que enfraquece quando se levanta a oposição. É a primeira coisa que enfraquece quando se levanta ataques do inimigo. É o trabalho. É a obra. É as mãos. Aquele que contribuía não quer contribuir mais. Aquele que abençoava não quer abençoar mais. Aquele que trabalhava não quer trabalhar mais. É a mão, é as obras. As boas obras. Mas Neemias aqui, no capítulo 4, versículo 9, ele ora ao Senhor. E havendo orado assim, visto a resposta à oração em cada estágio, Deus respondia. Deus não deixava Neemias sem resposta. Se levantava a oposição, mas Neemias se dobrava, orava, e Deus respondia. Neemias ali tinha todo o direito de quê, pastor? De dizer sobre o muro completado: o nosso Deus fizera esta obra. Não foi que nem Nabucodonosor falou em seus palácios, ali, né, suspensos. Não é essa grande obra que eu tenho realizado. Negativo. Neemias, quando a obra estava concretada, ali completada, no capítulo 6, versículo 16, olha aqui, diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos. Por quê? Porque reconheceram que o Senhor Deus fizera esta obra. Preocupa não, meu irmão. Preocupa não. Qual é a intenção do teu coração? Intenção no coração é fazer algo para Deus. Qual é o propósito? É servir o povo de Deus. Qual será ali a estratégia? Oração e trabalho. Qual será o resultado? O nosso Deus fizera esta obra. O nosso Deus fizera esta obra. Então, de fato, assim fora. O qual foi o efeito reflexivo da oração de Neemias? Que conforme ele ali queria que víssemos, Deus evidentemente respondeu. Parece que
por concentrar o seu coração na glória de Deus, debelar seus temores e elevar-se acima da burbúrdia, né? Amedrontadora, ali que o povo, Sanbalate, Tobias estavam ali levantando, né? Afastar de si a ira, treinar-se para manter a praticidade tranquila. Irmão, tem hora que você, se não cuidar, o Pedro, ele se levanta dentro do teu coração. Entendeu? A espada quer sair da bainha e a orelha quer saltar longe, senão o pescoço. Né? Tem hora que dá vontade de ir. Mas Jesus fala para mim e para você: eu tenho anjos a nosso favor. Para Jesus só tinha 12 legiões de anjos. Né? Se eu quiser, eu tenho 12 legiões de anjos. Mas para a igreja, meus queridos, a Bíblia fala que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem. Queridos, pode o inimigo querer se levantar, pode Sanbalate e Tobias querer dizer: olha, isso aí, qualquer raposa, qualquer coisa pode destruir de volta, dizendo assim: o que vocês estão fazendo, o que vocês estão edificando, não vai ter sustentabilidade. Ei, quem é o dono da obra? Quem é? Trabalhamos para quem? Então Neemias qualificou-o e equipou-o para a liderança de um modo bem direto. Para ser exato, este efeito reflexivo da oração. A oração ali, né, contínua, né? A oração é contínua. Então, só é possível vermos tal intensificação de poderes naturais quando as pessoas oram. A oração é um meio, né, é um meio costumeiro pelo qual o dom da sabedoria em todos os seus aspectos, que realmente estamos discutindo aqui, né, e falando aqui, nos é dada. Outra aqui, o versículo aqui, já vou finalizar. Tiago capítulo 1, versículo 5 fala: e se há algum de vós tem falta de sabedoria, o que a Bíblia diz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Dá liberalmente, e não o lança no rosto, e ser-vos-lhe-á dada. Isso quer dizer o quê? Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu não sei. Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, ele vai te fortalecer. Vai te capacitar. Vai nos levantar. Vai nos fazer vitoriosos. E não vai jogar na nossa cara: olha só, se não fosse eu, tu não estaria aí. Se não fosse eu, tu não seria isso. Não. Mas nós precisamos reconhecer que se não fosse ele, nós não conseguiríamos. Queridos, teria mais alguma coisa para falar aqui, mas as horas já estão. Mas temos aqui a liderança e parceria. Isso aqui também é muito bom nós sabermos. Por quê, pastor? Além de orar, além de trabalhar, nós precisamos ser parceiros. Parceria, liderança e parceria. Se nós olharmos aqui para Neemias capítulo 2, nós vemos que a missão específica para a qual Deus chamou Neemias foi reconstruir muros arruinados de Jerusalém. Quem é que quer fazer esse trabalho? Ô, meu irmão, me ajuda. Você pode fazer aí? Você pode... como é que está a situação ali daquela igreja? Como é que está a situação daquele trabalho, daquele departamento? Está tudo no chão. Ah, não. Queridos, vamos deixar, né? Qual é a quantidade de gente que tem naquela igreja, pastor? Quantos membros tem naquele lugar? Né? E aí?
Neemias não. Aqui, Neemias sabia para onde ele estava indo e o que ele iria fazer e qual era a gravidade. Ele não chegou e foi surpreendido. Meu Deus, eu nem pensava que era assim. Não, ele já chegou entendendo que estava em ruínas. As pedras estavam no chão. Então, essa era uma intensa tarefa. Ele não pensou assim, eu vou chegar lá e eu só vou delegar. Você faz assim, você faz... Não, Senhor. Ele sabia que ele ia chegar lá, ele ia ter que ter cautela com algumas coisas. Ele ia ter prudência. Ele ia ter que andar em lugares que o conforto não lhe daria. Entendeu? Então essa era uma intensa tarefa. Quando olhamos para aqui essa passagem, ali nós vemos a extensão dos muros era de quase 2 quilômetros. E os novos ali deveriam ter cerca de 1 metro de largura. Os muros novos, talvez mais, né, ao rés do chão, né, e 5 ou 6 metros de altura. Então nós temos aqui reconstruir. Ali era uma operação maciça. Pastor, mas toda a muralha estava destruída? Não. Não estava toda a muralha destruída. Porque o inimigo não quer destruir toda a muralha. O inimigo só quer destruir os pontos principais. Tá? Portas, ferolhos, colunas. Esse ele quer pôr no chão. E aí, meu amigo? Não, nada assusta, não é a altura do muro que assusta, mas sim o limite da porta. Como nós vamos entrar? Como nós vamos perseguir? Não temos acesso. Então aqui reconstruir era uma operação maciça, apenas possível se atacada como um empreendimento cooperativo de grande escala. Então, o que quer dizer isso? Neemias sabia que não conseguiria fazer sozinho. Neemias sabia que ele ia ter que chegar na cidade, ele ia ter que olhar, analisar, e ele ia ter que convencer o povo também a ajudar. Então, Neemias faz isso acontecer. E aparentemente, dentro de poucos dias, ali da sua chegada a Jerusalém, ele tinha posto tudo em movimento. Os muros foram terminados e em pouco mais de 7 semanas. E ele não precisou fazer que nem Saul fez. Temos um gigante para derrubar. Pois é. E aí, eu dou minha filha aí para casar, quem derrubar o gigante. Tá isento de imposto quem conseguir derrubar o gigante. Aí, tem aí um molde, uma oferta, tem algo aí para quem conseguir fazer aí, tem um presente. Não. Neemias convenceu através da palavra. Entendeu? Neemias, ali foi uma realização inacreditável. Neemias aqui, nós perguntamos, né? Como é que Neemias conseguiu isso? Não existe segredo aqui, meus irmãos. Aqui nós vemos a autobiografia de Neemias. Ela oferece-nos a história inteira. E o que ela revela é que, além da fé, além da oração, a sabedoria de líder dada por Deus, nós distinguimos as suas ações em cada estágio. Especificamente, ele aplicou 2 princípios aqui, que às vezes a gente não presta atenção. Que todo líder e pastor de hoje e futuros deve aplicar-se à igreja, ou ao grupo cristão, ou ao departamento, né, confiado aos seus cuidados. Precisa ali ser reconstruído. O primeiro princípio aqui é o da parceria. Entendeu? Parceria. Por meio desta parceria na qual Neemias começou motivando os jerusalemitas, né, a arrancar-se ali
de sua apatia e desespero e de comprometer-se a trabalhar com ele no projeto de todo o coração. Então Neemias colocou esse projeto no seu coração. E agora Neemias começou ali a motivar, a convencer, a incentivar também que o povo de Jerusalém também colocasse esse projeto no coração. Querido, quando o projeto está no coração, você não olha a circunstância. Você não olha a gravidade, você não olha a perseguição, você não olha para nada, você só olha para cima e diz: Deus está comigo nesse negócio. E ali Neemias, ele criou uma organização na qual todos os trabalhadores sentiam-se pessoalmente importante ao projeto. Enquanto ele prosseguia. Ah, quem é que está fazendo essa reconstrução, pastor? É negativo. É o povo. E Neemias está junto. Quem é que está reconstruindo? Fui eu que reconstruí. Mentira. É o povo. E Neemias está junto. Por que o trabalho está de vento em popa? Está uma bênção, pastor. Por causa o povo está envolvidos, fazendo. Alguém liderou, mas o povo está fazendo o trabalho. E Neemias está junto. O primeiro passo aqui foi o planejamento, né? Por meio do qual aqui nós vemos que Neemias, apesar de toda a aflição que o cercava, se nós prestarmos atenção, capítulo 2, Neemias, ele foi capaz de conservar a confiança até ali, o êxito final. Mantendo ali todas as coisas sob controle. E às vezes, queridos, você precisa ficar de boca fechada. Tem gente que toca trombeta antes de ter o troféu na mão, né? Olha só, primeiro ele mobilizou, organizou, supervisionou, encorajou, ele reanimou, porque teve momentos ali que a perseguição foi tão forte que o povo começou a parar, desanimar, né? Ele reanimou os exauridos ali que estavam, né, em Jerusalém para um esforço bem planejado. Se você vai fazer algo, faça com êxito, faça com planejamento, faça com oração, para que você não venha parar na metade do caminho. Quantas pessoas começaram trabalhos, abriram igrejas, começaram projetos, e foi aquele negócio grande, meu Deus, vai dar tudo certo. E quando chegou no segundo mês, já virou em nada. Por quê? São pessoas que não oram quando vão fazer as coisas. São pessoas precipitadas, imaturas. Entendeu? São meninos, aventureiros, que não sabem o que estão fazendo e não sabem aonde vão chegar. Mas Neemias não. Neemias, antes de começar, ele orou. E depois que ele começou, ele continuou orando para que o trabalho fosse até o final. Quantas pessoas desanimam quando começa uma coisa? Por quê, pastor? Porque começa a ouvir Sanbalate e Tobias. Começa a ouvir as pessoas usadas pelo cão. Esse aí não vai dar em nada. Esse trabalho não vai progredir. Essa obra não vai progredir. E aí eles acabam ouvindo mais a serpente do que a voz de Deus. E acabam acreditando. E param. Porque são pessoas que são movidas por massa de manobra. Entendeu? É o povo que gosta de frequentar o culto de Baal. Ah, tem 800 e poucos profetas. A igreja tá boa e o pastor tá bem. Olha quanta multidão frequenta esse culto. Mas eu pergunto, tinha a presença de Deus nesse culto? Não tinha. O Elias, primeira coisa que ele foi fazer, consertou o altar. E aí, pastor? Aí veio fogo. E foi rapidinho para esvaziar a igreja lá dos idólatras. Presença de Deus. Entendeu? Rapidinho. Então nós precisamos aqui ver, aqui os dois princípios se resumem.
juntos a sabedoria, mudando ali, juntos, né? A sabedoria, colocando aqui o companheirismo, né? E a administração, tá? Quando nós vemos, usando duas estratégias, sabedoria e também o companheirismo, né? A parceria, nós vemos que esses dois juntos, trabalhando, resumindo, né? A sabedoria mundana de todos os grandes líderes da história, homens, por exemplo, como Alexandre o Grande, né? Outros, Napoleão Bonaparte, né? Sintetizam igualmente a sabedoria espiritual de homens, como Neemias, que humanamente pertence à mesma classe, como eu e você pertencemos a essa mesma classe, tá? Mas cuja função especial era encontrar seguidores a quem teriam ou tirariam do coma espiritual para a grandeza do reino de Deus. Coma, acredito, com plena confiança, que esta é uma palavra adequada para a total falta de visão e de vitalidade, bem como toda inércia no que concernia o serviço de Deus. Enfrentadas por Neemias ao chegar em Jerusalém, a situação dos refugiados ali de hoje, humanos sem segurança, né? E sem futuro, vítimas do poder de outras pessoas, para quem todas as coisas da vida, né, se combinam para garantir-lhe que são imprestáveis. Isso é, paralelo mais próximo que podemos encontrar para os dias de hoje, né? Precisamos de Neemias que resgate, que reanime o povo para sair dessa escravidão que muitas das vezes estão debaixo de um jugo, né? Dos inimigos. Então o espírito daqueles que persistiam improvisando uma insistência e uma existência para si em meio às ruínas de Jerusalém, achava-se alquebrado e sua esperança morta. Aqui nós vemos a triste rotina de tentar conseguir a próxima refeição fora tudo o que lhe restava. Então não é de admirar, meus queridos, portanto, que em seus primeiros dias na cidade, Neemias, lá no capítulo 2, versículo 12, ele não tenha declarado a ninguém. Ele não falou nada a ninguém. Entendeu? Ali diz, o que o meu Deus me pôs no coração. Então o que Deus colocou no teu coração, cuidado. Não declare, viu? Antes de executar. E quando vai executar, peça confirmação, para que você não ouça vozes e confunda a Deus, né? Então, a reação teria sido uma zombaria. Você já pensou? Olha, nós vamos reconstruir esses muros aqui. E o povo ia começar a zombar. Não, Neemias não fez isso. Neemias recém-chegado, ainda com o projeto no coração, a missão no coração, né? Mas ninguém sabia. Então, quando Neemias chega, muitos líderes hoje, meus queridos, ou talvez futuros líderes, né? Pretensos, eles têm arriscado seus melhores esquemas ao arruiná-los prematuramente. Presta atenção. Sendo ridicularizados, sendo rejeitados por aqueles que seriam beneficiados por eles, mas foram incapazes de apreciá-los. Ou, querendo dizer, quão frequentemente, né, isso acontece quando pastores, né, ou obreiros novos e zelosos se mudam para uma congregação nova e quão ruinoso pode ser os nossos ministros a esse erro, quando chegam lá e já começam a falar, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, nós vamos restaurar isso, nós vamos levantar aquilo,
Irmãos, vai ter muita gente desacreditando. Vai ter muita gente se levantando contra esse projeto. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 6, não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Entendeu? Aqui Jesus nos advertiu para que não ali as pisem e volta-se vos despedaçam. Então Neemias não cometeu esse erro. Que erro, pastor? De falar o que ia acontecer antes dele primeiro tomar conta de como estava a situação. Lá no capítulo 2, versículo 11 até o 10, nós vemos aqui que como ele agiu para com o povo. Nessa passagem, nós vemos, ele permite-nos segui-lo pelos vários estágios que claramente constituem ali, né, o seu plano desde o início. O primeiro estágio foi, Neemias foi ali, o primeiro passo no plano de Neemias foi definição. A definição, como sempre, deve ser em toda estratégia bem-sucedida para qualquer realização. Primeiro, defina o que você vai fazer. Tá? Defina. A primeira necessidade é ter consciência de que se trata exatamente a tarefa. O que é que realmente você veio fazer? Tem gente que não sabe o que vai fazer. Tem gente que sai para fazer alguma coisa, mas não sabe, está perdido. Está desorientado. No meio do caminho perde o foco. Então qual é o seu tamanho? Qual é a gravidade? Quais os seus parâmetros e limites? Até aonde eu posso, eu consigo, e até onde eu vou ter que pedir Deus. Eu preciso da tua ajuda. Quais são nossas metas? Então a longo, é médio, é curto. E o Neemias, quando ele saiu de lá do rei, ele saiu com um tempo determinado. Ele tinha um prazo para terminar. Ele não saiu, olha, eu vou começar e depois a gente vê se vai dar certo, se não dá, a gente vai levando. Não, Senhor, Neemias saiu com um prazo. Vamos trazer para nós aqui, nós temos um prazo, viu? Já já as trombetas estão tocando. Nós vamos continuar levando na barriga assim, levando assim, né? Ou nós vamos começar a analisar e ver o que precisa ser feito, né? Então, peraí, quais são nossas metas? Serão aceitadas com clareza? Saberemos exatamente que estamos mirando, fazendo? Ou vamos começar e depois vamos deixar pela metade? Quanta coisa foi começada e foi deixado pela metade? Talvez poderia até ter sido um projeto bom, projeto de Deus. Mas é o homem que quer fazer da maneira dele. Entendeu? Quando o homem começa a se achar, quando o homem começa a se colocar na posição aonde deveria ser a posição de Deus, não dá certo não, meu irmão. Tu pode ter 300 mil pessoas te seguindo. Não dá em nada. Vira em nada. Agora, quando uma pessoa se levanta, mas com a missão de Deus, com a direção de Deus e com a estratégia de Deus, Deus faz a congregação do Elias de uma pessoa virar multidões em questão de 56 palavras. Uma oraçãozinha só. Tá? Então aqui nós temos. Só quando houvermos esclarecido tanto a fim quanto os meios, poderemos esperar que outras pessoas depositem confiança em nosso projeto. Entendeu? Então, antes de você colocar em prática, primeiro dá uma olhada, saia de noite, saia em silêncio, saia em oração. Pastor, mas é escuro. Saia, você não é a luz? Vai dar uma olhadinha ao redor da cidade, vai ver a gravidade da situação. Vá! E depois, pastor, aí depois planeje. E aí passe a missão para quem quiser te ajudar. Entendeu? Então o primeiro passo de Neemias
foi uma viagem de inspeção, tá? A fim de poder definir realisticamente a tarefa. Detalhar realisticamente, com base, o que precisa e o que não precisa. O que deve e o que não deve. O que nós vamos precisar e o que não vamos precisar. Nós precisamos ter clareza da realidade do que estamos fazendo. Irmãos, quantas pessoas vão para a guerra e não sabem a gravidade da guerra? Aí vão assim. Não usam armas, não se preparam, não preparam a espada, sai assim, nunca treinaram a espada, nunca treinaram a funda e dizem que vão derrubar gigantes e vão ganhar a guerra. Nós precisamos saber que o nosso inimigo não brinca. João 10:10 diz, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Exato, pastor. Entendeu? Aqui, continuando, rapidão, já vou acelerar. Adequadamente, nós vemos, né? Depois de passar 3 dias estabelecendo-se como governador, o que significava que o chefe administrador dos negócios de Jerusalém, ele cavalgou durante a noite. Tá? Presta atenção. É muito fácil você conseguir enxergar problemas durante o dia, espiritualmente falando. Agora eu quero ver à noite, quando os olhos carnais não conseguem enxergar direito. E você precisa dos olhos espirituais. Entendeu? Mas Neemias não se importava se era de noite ou de dia. Por quê? Ele tinha discernimento. Tá? Cavalgou durante a noite em uma mula ou um jumento, acompanhado por alguns homens a pé, que lhe serviam de guarda ali, examinando. Capítulo 2, versículo 13. Ali a Bíblia fala, né? 2:13 diz, e de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do Montouro. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as portas que tinham sido consumidas a fogo. Irmão, para enxergar à noite, tem que ter visão. Estou falando espiritualmente. Tá? Ali nós vemos que os muros de Jerusalém que estavam fendidos, suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele fornece-nos aqui detalhes de seu itinerário. E parece que percebeu, né? Junto com os seus companheiros, que não foi muitos, que não dá para levar qualquer um. Tem gente que vai desistir no caminho. Tem gente que vai parar. Tem gente que vai fazer piada. Como tem. Entendeu? Mas ele não levou qualquer um. Ele levou pessoas de confiança. Tá? Percorreu apenas ali metade dos muros. Parece. Pelo menos. Mas isso foi suficiente para o seu propósito. Ele ali enfatiza que a viagem foi secreta, como fala no 2:16, né? Fez algo ali, diz, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Ninguém sabia. Ele estava, na verdade, fazendo o dever de casa. Observando de primeira mão, fazendo o dever de casa. Como se encontrava ali a terra. E quanto estrago havia para ser reparado. Queridos, quantas pessoas acreditam em fofoca? Né? Lideram por fofoca? Ah, pastor, mas o Anani foi lá e falou. Mas antes do Neemias chegar e fazer, ele primeiro foi ver. Entendeu? Ele primeiro foi analisar. Realmente.
Talvez ele pensou, caso tá pior do que o Ananias falou. Porque muitas das vezes o Ananias só conta por cima, né? Os detalhes, as frestas, a gravidade, a profundidade você vê pessoalmente. Então aqui nós vemos que o estadista ele sabia que não seria capaz de motivar o povo para a reconstrução a menos que se mostrasse a altura da empreitada. Então, fez coisas ali, ele fez a coisa certa para inteirar-se das circunstâncias. E depois, nós vemos, ele começou a chamar o povo para o trabalho. Então, temos aqui a motivação. A motivação. Ele começou a animar o povo para a ação. E nisso Neemias mostrou-se realmente perspicaz. Por quê, pastor? Você animar o povo alegre é fácil. Você animar o povo que está, entendeu? Desmotivado, aí é difícil. Então nós vemos ali ele reunir informações. Primeiro, que necessitava, antes de anunciar suas intenções. Peraí, ele chama o povo e vai falar o que ele sabe e não o que contaram. Mas ele agora ele tem conhecimento de causa. Ele tem a gravidade. Ele sabe. Então agora ele vai saber o que vai falar para o povo. Então agora ele vai animar. Ei, na frente da tua casa tem uma brecha. Vamos levantar, vamos restaurar. Porque a sua casa que vai estar aí sofrendo invasão. Ei, na frente da tua também tem. Então vamos lá, vamos todo mundo restaurar os muros. Para que todo mundo seja ali... como é que ainda seja pessoas ali que venham a estar se beneficiando com esse ato. Não é eu que vou me beneficiar, é vocês. Vocês podem ver que todos ali começaram a trabalhar na frente de suas casas, em frente aonde eles moravam, entendeu? Começaram, então, eles foram animados a trabalhar para ali começar a ter segurança da sua própria família. E a partir da sua família, a todos que estão ao redor. Mas primeiro precisou oração, trabalho, estratégia, animação, motivação para que houvesse a restauração. Queridos, vou encerrar aqui, já estamos beirando aí, né, 15 minutos de palestra, então nós vamos aqui estar orando, que nós possamos, meus irmãos, fazer que nem Neemias. Alguns segredos nós aprendemos aqui. Nada se consegue sem trabalho. Mas nós precisamos saber qual é a intenção que está em nosso coração. Não adianta nós trabalhar com intenções erradas, motivações erradas. E saiba que tudo que você fazer para a restauração, para a glória de Deus, vai haver inimigos se levantando. Vai haver pessoas te desvalorizando. Vai haver perseguições. Vão querer te tirar do lugar que você está fazendo. Vai haver propostas. Mas nós não podemos recuar. Falar que nem Neemias falou, né? Porque desceria eu. Iria ter com vocês se nós estamos fazendo uma grande obra. Que você possa estar envolvido numa grande obra. Que você possa ter aí no teu coração o segredo de que essa obra não é nossa. Essa obra é para Deus. Essa obra não é para nós. Essa obra é para o povo de Deus. A glória não pertence para nós. A glória pertence para Deus. E os inimigos, o povo, aqueles que desacreditam, aqueles que nunca acreditaram, eles vão ver depois você em cima da restauração, em cima do muro, dizendo: tudo aconteceu para a glória dele e por ele. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, nos colocamos aqui, Pai. Depois desta palavra, depois, Senhor, deste
pequeno aqui aprendizado, Senhor, através de alguns segredos de Neemias, Pai. Pouca coisa, mas aqui nós já nos defraudamos aqui através da Tua palavra. Nos satisfazemos aqui, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Não adianta nós querer fazer, nós sairmos, Senhor, sem termos a vocação, sem termos ali o interesse, sem termos a motivação certa, sem termos, Senhor, pedido a orientação para Ti através da oração. Deus querido, que nós venhamos, Senhor, além de ter cartas, Pai, além de ter autorizações, além de ter, Senhor, confirmações e, Pai Santo, e aplausos, talvez, de pessoas dessa terra, mas em primeiro lugar que nós possamos ter o aval de Ti, Pai, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Pai, aonde nós chegarmos, aonde nós estarmos, Pai, que nós venhamos a ver, Senhor, a gravidade da situação, que nós venhamos, Senhor, ali estarmos, Pai, planejando para não começar, Senhor, algo e depois parar no meio do caminho. A obra não pode ficar pela metade, o trabalho não pode ficar pela metade, a missão não pode ficar pela metade. O nosso chamado, Senhor, que Tu colocou em nossas vidas, ela tem começo, mas ela tem uma meta, ela tem o propósito, ela tem o alvo. Deus, que nós possamos chegar a cumprir o nosso alvo, a chegar diante de Ti, Senhor, diante de Ti, meu Deus, e sermos tidos como servo bom, como servo fiel, servo que não tem abrido a mão para as propostas de Sanbalaque, servo que não tenha ali tirado aquilo que pertence para Ti, a glória que pertence para Ti, e, Senhor, e trazido para o homem. Pai Santo, os muros precisam ser reconstruídos, as pedras queimadas precisam ser recolocadas nos seus lugares, em suas posições, e precisa, Senhor, ter as portas colocadas de volta. Pai Santo, levanta homens, levanta mulheres nesses últimos dias, que tenha visão, que tenha interesse, que tenha discernimento, que tenha mãos de trabalho, que tenha, Senhor, coragem para sair do palácio e ir para os escombros, para sair do palácio conforto e ir para os lugares aonde está, Senhor, a miséria, aonde tem ali somente pedras queimadas, somente ferrolhos queimados, portas destruídas, para que venha, Senhor, a ser erguido novamente. Pai, abençoa todos os pastores, abençoa todos que estão nesta live, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um, sobre cada ministério, Pai, sobre cada trabalho, Deus, e que a Tua glória e que o Teu poder, a Tua presença esteja sobre cada um. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, meus queridos.